Pais desbloqueados não bloqueiam seus filhos. Entenda isso de uma vez por todas. Para de criar o seu filho para que ele seja um adulto medonho, um adulto cheio de crenças, cheio de limitações, tem medo de dar o próximo passo, tem medo do novo, ele fica travado, ele precisa de aprovação dos outros para que ele invista em algo, para que ele comece algo novo. Então, para que esse adulto não seja cheio dessas crenças, cheio dessas limitações, pai, mãe, você desbloqueia para que você não crie filhos bloqueados. Aprenda a quebrar ciclos, a ressignificar. Sabe quando? Tem uma imagem que ela é muito real para mim, que é tipo uma escadinha, né? Que mostra o avô, o bisavô, falando com o seu avô, e o seu avô falando com o seu pai ou sua mãe, e o seu pai e a sua mãe quebrou o ciclo. Então rompe essa barreira, quebra esse ciclo de, sabe, fazer do mesmo jeito. Não, porque meu pai e minha mãe me criou desse jeito, eu vou criar o meu filho, a minha filha desse jeito, porque foi assim que eu virei homem, foi assim que eu virei mulher. Ninguém morre de apanhar, ninguém morre de trabalhar. Para, gente, a gente está vivendo um outro século, a gente está vivendo outras coisas novas. Não que você tem que criar filhos fracos, não, não é isso. Mas quando você desbloqueia, livra você de crenças que te limitam, você não fica bloqueando seu filho, você não fica limitando o seu filho. Eu falo isso com muita propriedade, porque por muito tempo eu bloqueei muito a minha filha com coisas que eu tinha dentro de mim, com limitações que eu tinha dentro de mim. Quando a minha filha começou a andar, criança gosta mesmo de explorar, ela gosta de mexer aonde não pode, ela gosta do novo, né? Então ela tá aprendendo ali, então ela gosta. Brinquedo para ela, quando criança começa a andar ou engatinhar, brinquedo delas não é nada interessante, não é nada legal, elas gostam de coisas que não são brinquedos. Então gosta de mexer no armário, gosta às vezes de pôr a mão na tomada. Só que muitas das vezes a criança nem chega, vamos supor, a colocar a mão na tomada, por exemplo. Só que você tá vendo o seu filho ali, você tá vendo a criança engatinhando ou andando, passou perto da tomada, pronto. Você dá aquele berro, você dá aquele grito, para aí! Não, coloca a mão aí! Sendo que a criança, ela nem olhou para a tomada, ela não sabe nem o que é tomada. Que pelo fato de você ter despertado essa atenção nela para essa tomada, para esse perigo, ela vai olhar e falar assim, opa, já vai despertar curiosidade nela. E é onde as crianças vão, enfia o dedo às vezes na tomada, mexe no que não pode, porque você fica o tempo inteiro. Não pode pôr a mão aqui, não faz isso, não vai ali. Não quebra tal coisa, isso aqui não é de você mexer. Gente, por muito tempo eu fui essa pessoa de não deixar minha filha apenas ser criança. É criança. Se cortar o dedo, se ralar o joelho, cair, isso é normal, é normal. Deixa a criança machucar. É óbvio que tem coisas que realmente colocar dedo na tomada não tem como, porque fica, dá até um risco de vida, né? Enfim, não pode, eu sei que não pode isso. Não é que eu tô falando que você tem que deixar o seu filho enfiar o dedo na tomada, não é isso. Só que se você sabe que aquilo não pode, às vezes hoje tem aqueles protetores, né, de tomada, é muito simples colocar aquilo, mas eu tô falando pra vocês não darem aquele berro, aquele grito com a criança, sabe? A criança, até os 7 anos de idade, ela é como se fosse uma esponja. Gente, a criança, ela absorve tudo. Tudo que está no seu ambiente, tudo que os seus pais estão falando, que estão fazendo principalmente, tá? As atitudes falam muito mais que as palavras. Então, tudo que seus pais estão fazendo, a criança está absorvendo tudo aquilo. E tudo aquilo vai para o inconsciente dela. Fica tudo reservado ali na mente inconsciente. A criança nem sabe, às vezes, porque tem medo de tal coisa. Por exemplo, eu tenho muito medo, pavor de lagartixa. Gente, eu tenho pavor, eu até acho que desmaio se eu ver. E por que eu tenho tanto esse medo de lagartixa? Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, caiu na cabeça dela e automaticamente esse medo passou para mim. E depois, quando eu estava grande, caiu em cima de mim.
de novo. Então, assim, mesmo que de forma inconsciente, depois que eu fui descobrir isso, mas de forma inconsciente, eu tinha um trauma, eu tinha um medo, eu tinha um pavor de lagartixa que vocês não têm noção. Isso ficou armazenado no meu subconsciente, para vocês terem noção do que é o nosso subconsciente, que eu nem aqui nessa terra, assim, eu estava no ventre da minha mãe e esse medo já passou para mim. Por que muitos adultos, às vezes, têm muito medo de errar, têm muito medo do novo? Porque sempre quando aquela criança ia mexer em algo novo, ia explorar algo novo, aquele adulto bloqueava a criança, falava assim, não faz isso, não sobe nisso que você vai quebrar sua cabeça, não sobe naquilo que você vai quebrar seu braço. Então, tudo que é novo para esse adulto, de forma inconsciente, ele vai ter medo, porque isso foi o que plantaram dentro dele, que ele tem que ter medo do novo. Não, tem que se acostumar com aquilo que você já sabe. Mas como que você vai saber de algo sendo que você nunca experimentou? Sabe? Então, às vezes, eu sou muito contra aquela frase que se diz assim, se der medo, vai com medo mesmo. Não, gente, se der medo, não vai com medo mesmo. Porque o medo é algo bom e é algo ruim. Porque é ruim quando ele te limita. Quando ele toma conta de você e não deixa você dar o próximo passo, não deixa você sair daquela empresa que você está 15, 20 anos ali, que te falaram que você tem que trabalhar de CLT, né? Te falou que o certo é esse, você ter algo que você tem que ter um emprego estável, sendo que nada nesse planeta é estável, mas te ensinaram isso. Então, o emprego estável é um emprego de carteira assinada, que você tem que trabalhar 10, 15 anos naquela empresa, ou um emprego estável é aquela profissão, você ser concursado, mesmo que isso não te faça bem, mas o emprego estável é isso, estabilidade é isso. É um concurso, é algo que você entra sem intenção de sair. Sendo que hoje eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Pode ser que daqui 1, 2 meses isso se ressignifica para mim. Talvez não seja mais prazeroso e eu queira seguir outro rumo e tá tudo bem. Eu quero explorar coisas novas e tá tudo bem. Aí chega um adulto te falando na sua cabeça, ou chega qualquer outra pessoa falando na sua cabeça que não é certo, você tem que ficar aí. E outras vezes você escuta lá a frase, você lê a frase, se der medo, vai com medo mesmo. Não, se der medo, não vai com medo, não. O medo é algo muito ruim. O que eu faço quando eu estou com medo? É óbvio que a gente tem medo do novo, a gente tem medo de arriscar coisas novas. Outro exemplo aqui comigo. Eu acabei, gente, de fechar a minha loja e para vocês terem noção, eu não estava me fazendo bem aquilo mais. Só que eu confesso que eu estava com medo de iniciar nesse novo mercado que eu estou aqui agora, que eu estou gravando esses vídeos aqui para vocês. Isso é um trabalho, tá? E trabalhar com o mundo digital, você trabalhar home office, por conta própria, dá muito medo. Não é fácil como as pessoas imaginam, só que as pessoas que falam que é fácil não vivem, né? Mas enfim, quando eu fui encerrar as atividades com a loja, gente, eu tive medo, eu tive insegurança, eu chorei muito, só que eu vi que não era algo que estava me fazendo bem. E por eu ter trabalhado já bastante tempo a minha mentalidade, para que seja uma mentalidade forte, para que seja mais confiante, eu fui buscar uma resposta. Eu precisava que Deus, de uma pessoa, algo divino, me desse a resposta do que eu tinha que fazer. Eu não vou procurar resposta com terceiros. Não. A primeira resposta que eu fui procurar foi com Deus. E foi isso que eu fiz. E Deus me falou muito forte, eu sentia muito forte no meu coração que era isso que eu tinha que fazer, que não estava me fazendo bem. Gente, quando você não está feliz em algo, quando algo não está te fazendo bem, é horrível. Então, o que eu fiz? Me conectei com Deus. Eu me conectei com Deus, procurei uma resposta e essa era a resposta que Ele estava me dando. E foi aí, quando Ele me deu a resposta que eu precisava, eu fiz o Ho'oponopono para limpar esse medo, essa insegurança de mim. Então você entende que quando você vai com medo iniciar algo, já começa tudo errado. Porque
Quando você acredita nessa frase, né, você toma ela como verdade, se der medo, vai com medo mesmo, isso é muito perigoso, porque quando você sabe equilibrar o medo, é muito legal, quando você encontra esse equilíbrio. Então, para de bloquear a criança, para de bloquear os seus filhos, gente. Eu fazia isso muito com a minha filha, eu fazia isso muito com a Helena. Nossa, hoje eu... E aí, engraçado que hoje eu vejo pais fazendo isso, colocando um medo absurdo nos seus filhos. Olha, eu falo que eu não educo a minha filha, eu treino ela. Então, eu treino ela, eu elogio a minha filha. Eu não fico só criticando. Outra coisa que você faz muito também, você só critica o seu filho o tempo inteiro. Que, nossa, que esse menino tá muito custoso. Nossa, que esse menino, essa menina, né? Tô falando menino aqui porque envolve tudo. Nossa, que esse menino tá terrível. Nossa, que ele tá terrível, tá muito custoso, tá me dando muito trabalho. Sendo que a criança, ela só precisa ser criança. E eu já percebi que pais que falam isso dos seus filhos, da sua criança, as crianças são muito mais agitadas. Porque fala, gente, se vocês soubessem o poder que tem uma palavra, e uma palavra de pai e mãe, então, piorou. Mas se vocês soubessem o poder que tem de cada palavrinha que sai dessa boca de vocês, vocês pensariam 10, 15, 20 vezes antes de falar qualquer coisa, principalmente para os seus filhos. Então, eu elogio muito a Helena, eu falo que ela é corajosa e para vocês terem noção, gente, ela tem 3 anos. A Helena tem 3 anos e tem horas que ela me dá, assim, uma aula de muita coisa. E ela mesma fala, por eu tanto falar isso pra ela, eu falo que ela é corajosa, eu falo que ela é linda, eu falo que ela é muito inteligente, eu falo que ela é muito esperta, eu falo que ela é muito abençoada. Por eu falar tanto esse tipo de coisa pra ela, ela tomou isso pra ela. Ela mesma fala, às vezes a gente tá em uma situação e ela fala assim, mamãe, que eu sou muito corajosa. Eu falo, você é mesmo, você é muito corajosa. Eu não tento passar os meus medos pra ela. Não, pra que eu tenho que passar meus bloqueios pra ela? E eu vou cuidando disso dentro de mim diariamente. É uma construção, é diariamente. Então, qualquer pessoa que chegar na minha filha querendo passar um medo nela, outro detalhe. Ela convive com outras pessoas, como os avós, ou outras partes da família, ela convive e tá tudo bem. Eu não fico assim, tipo, vamos supor que ela vai lá pra minha mãe. Ó, mãe, você não faz isso pra ela, você não dá aquilo pra ela, não fala isso, ela não pode brincar com isso, com aquilo. Não, ela tá em outra casa, ela tá em outra educação, outra criação, outro ritmo totalmente diferente da minha casa. Eu não fico dando ordens, cada um faz o que acha que tem que ser feito. Só que na minha casa, na minha presença, eu não bloqueio ela. Outra coisa que eu vejo muito que os pais fazem é sempre passando medo absurdo da criança, né? Falando assim, tipo assim, sou polícia. Olha, que se você fizer isso, a polícia vai te pegar, não sei o quê. Ou se não, de hospital. Passando muito medo na criança em questão de médico. Se você não comer isso, você vai ficar doente, você tem que ir pro hospital. Gente, teve uma vez que a Helena foi pro hospital e eu não passo medo nela disso, tá? Eu não passo. Só que de tanto algumas pessoas falarem pra ela, uma vez eu cheguei no hospital, ela foi só pra triagem. Ela deu o maior escândalo pra pôr aquele negócio no dedo, assim, ó, pra medir a saturação dela. Ela deu o maior escândalo. E eu assim, eu fiquei pensando, como? Como? E eu fui acalmando ela, eu fui conversando com ela, fui falando que o médico era nosso amigo, a enfermeira era nossa amiga e só queria cuidar dela. Então, você entende que é ressignificando, não é passando medo no seu filho, que ele tem que comer isso, tem que comer aquilo, senão isso e aquilo acontece com ele. Que se ele subir em tal coisa, ele vai quebrar a cabeça, ele vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Muda essa mentalidade de vocês, de pai de vocês, de pais, né? Muda. Seja, sabe, mais forte, mais confiante. Para de passar isso para as crianças. A criança não tem culpa dos bloqueios que você tem. A criança não tem culpa se sua mãe, sua tia, sua avó te criou desse jeito.
quebra o ciclo, rompe o ciclo. Pelo amor de Deus, a gente não tá na era das cavernas mais, não. Que assim, ai, meu pai me criou assim, eu vou criar meu filho assim, porque foi assim que eu virei homem e pananã. Não. A gente tá cheio de conhecimento aqui na internet. Se você tem a vontade de fazer que seu filho seja um adulto diferente do que você é, faça então diferente desde agora. Se esse conteúdo tá fazendo algum sentido para você, já deixe seu like aqui, porque a gente trabalha com esse processo de troca, né? Eu te dou um conhecimento aqui e você me dá a sua retribuição de volta. Então é reciprocidade. Mas se esse conteúdo tá fazendo algum sentido para você, já deixe seu like, comenta e compartilha com quem precisa também conhecer mais sobre isso. Você entende sobre isso, esse conhecimento ele é tão valioso, porque eu não tive ninguém para falar isso para mim. Eu não tive ninguém. A gente não conhece nada disso, só que é muito bom quando você entende e você faz a diferença. Porque não é errado eu ter feito coisas com ela há 2 anos, 1 ano e pouco atrás, que eu não sabia. Não é errado. O importante é o que eu faço agora para ressignificar isso. O importante é o ciclo que eu tô quebrando a partir de agora. Você acha que eu quero que ela vire um adulto medonho, cheio de medo, cheio de procrastinação, cheio de crença que limita ela? Claro que não, mas para isso eu preciso fazer ela desde criança, eu preciso fazer o cérebro dela, o inconsciente dela tá filtrando, tá fazendo coisas positivas, sabe? Coisas que acrescenta mesmo na vida dela, e mesmo assim, mesmo eu fazendo tudo isso, ainda vai ter coisas que a gente não pode controlar, sistemas que você não pode controlar, porque a criança vai para a escola, ela convive com outras crianças, convive com outros adultos, e tá tudo bem. Só que dentro da minha casa, junto comigo, eu não faço esse tipo de coisa com ela. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo de hoje, desse vídeo de hoje, já deixe seu like aqui e compartilha com quem precisa saber mais sobre esse conteúdo, sobre esse conhecimento que ele é tão valioso. Até a próxima!